Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de diagnóstico laboratorial das gastroenterites. Convém nós percebermos que as gastroenterites, isso, enfim, penso que é conhecimento geral, portanto é cultura geral, são bastante frequentes. E apesar de serem muito frequentes, habitualmente a sua gravidade é diminuta. De qualquer maneira, convém nós ficarmos com uma ideia que as gastroenterites, portanto, as diarreias, nomeadamente, são causa de morte importante ainda hoje, sobretudo nas crianças, portanto, nos países ditos em desenvolvimento. Entre nós não é assim, isso não é frequente, felizmente, mas ainda assim nos extremos da idade pode ser perigosa e pode e ocasiona, por vezes, ainda alguma mortalidade. Para uma gastroenterite, como o próprio nome indica, no fundo é uma inflamação do estômago e do intestino. Habitualmente as gastroenterites acompanham-se realmente de diarreia, portanto é o sinal mais distintivo da gastroenterite, podendo também, por vezes, acompanhar-se de vômitos. Às vezes também há gastroenterites que apenas têm vômitos e não têm diarreia. Portanto, no fundo, as duas manifestações podem aparecer, embora realmente a diarreia seja efetivamente a mais frequente. Vamos à definição de diarreia, portanto, é a que está aqui, portanto, definida por aumento na frequência das dejeções ou diminuição da consistência das fezes, portanto, enfim, esta questão da massa fecal, naturalmente, que é um pouco académica, obviamente não tem caráter muito prático, nenhum doente vos vai chegar ao pé de vocês a dizer quantos gramas de dejeções é que teve naquele dia, e também chamar a atenção que, apesar de que podemos ter um aumento das dejeções, sem que isso seja diarreia, se efetivamente não tiver uma diminuição da consistência das fezes. Portanto, aqui enfim, pronto, estou aqui a seguir a definição, mas efetivamente a diminuição da consistência das fezes é o caráter mais distintivo da diarreia. Muito importante nós percebemos que esta questão da duração, isto vocês têm que saber, porque realmente as diarreias agudas, com uma duração inferior a 2 semanas, têm uma etiologia habitualmente diferente das diarreias crónicas. Portanto, as diarreias agudas, na sua esmagadora maioria, são causadas por agentes infecciosos. As diarreias crónicas já podemos, embora também possa ser causadas por agentes infecciosos, bom, nos doentes imunodeprimidos, aí os agentes infecciosos continuam a ser muito importantes, mas já não é, no imunocompetente, já não é frequente uma diarreia crónica ser causada por um agente infeccioso, embora, repito, isso possa ser possível, por vezes acontece, mas já não é tão frequente como vocês, aliás, de resto, estão a ver aqui neste slide. E pronto, e neste slide é aquilo que já falei no anterior, portanto, como é realmente vocês ficarem, embora naturalmente que isto é sempre um pouco académico, estas visões muito estritas, enfim, a aguda inferior a 2 semanas, a crónica superior a 4, entre uma coisa e outra, a persistente, pronto, claro que não tem que ser exatamente assim, mas de qualquer maneira estão realmente uma orientação importante quando estivermos a fazer uma história clínica com um doente. Uma boa história clínica é fundamental sempre na abordagem de um doente. Isso não mudou nada desde os tempos em que eu era estudante para este agora passado cerca de 4 dezenas de anos, que também não mudou e, portanto, continua obviamente a ser fundamental. Aqui na questão da diarreia há realmente algumas perguntas cruciais, algumas delas mesmo importantes para a conduta que vocês vão ter perante o doente com diarreia. Portanto, vocês veem aqui, elas são mais ou menos lógicas, claro que as viagens recentes, porque muitos dos agentes de diarreia que existem que existem em locais habitualmente ligados ao turismo, estamos a falar de locais África, América do Sul, América Central, continente asiático, portanto, se têm agentes que nós não temos entre nós. E, portanto, e além disso, nós, como turistas, estamos mais sujeitos, portanto, comendo fora, etc., estamos mais sujeitos a apanhar uma gastroenterite com desses agentes. Por isso, é sempre crucial fazermos a pergunta se teve ou não uma viagem recente. A questão aqui dos alimentos já é mais relativo, porque, enfim, embora haja alguns agentes que estão tipicamente associados a determinados alimentos, vocês vão ter que saber, mas aqui já começa a não ser assim tão fácil, efetivamente, porque há agentes que acabam, honestamente, por estar depois ligado a muitos tipos de alimentos, para além daqueles que nós considerávamos os clássicos. De qualquer maneira, enfim, é sempre de perguntar
se isso aconteceu. Se conseguimos perceber o tempo que mediou a ingestão do alimento e início dos sintomas, também pode ajudar. Efetivamente, há agentes que estão ligados a um curto período de incubação, nomeadamente aqueles agentes que já têm toxinas pré-formadas, aqueles agentes invasivos que vão invadir a parede. Vocês depois vão ter que saber, mais para a frente, quais são. Esses têm naturalmente um período de incubação mais longo. Claro que isto, naturalmente, se percebemos qual foi o alimento suspeito. Pronto, nem sempre é assim tão fácil. Pergunta essencial, a antibioterapia recente, porque está ligada, portanto, à infecção por clostridioides difícil, que falaremos depois mais à frente. Também esta caracterização das fezes, como está aqui, é também importante para percebermos se estamos perante um agente invasivo ou não. Ora, um conceito importante que nós temos que ter, nós temos que ser pragmáticos e práticos na nossa vida de médicos, porque obviamente que o ideal perante qualquer gastroenterite nós conseguimos fazer o diagnóstico, conseguimos saber o agente, claro que isto do ponto de vista epidemiológico seria importante, mesmo que às vezes do ponto de vista individual não fosse assim tão importante. Mas realmente isso nem sempre é possível e nós não vamos subcarregar os laboratórios, não vamos gastar dinheiro desnecessário fazendo diagnósticos que acabam por ter muito pouca utilidade clínica. Por isso, os agentes de diarreia são pesquisados, sobretudo nestas situações que vocês veem aqui. Claro que podemos acrescentar mais algumas, obviamente. Se a pessoa fez uma viagem e está com a gastroenterite, ou está um grupo de pessoas com uma gastroenterite, pode ser importante, porque sabemos lá se a pessoa, por exemplo, pode estar ali perante um caso de cólera, etc. Mas, enfim, tirando esses casos menos comuns, efetivamente, os critérios para se nós pedirmos um diagnóstico bacteriológico das diarreias, são habitualmente estes. Tanto a diarreia com sangue, ter febre. Isto porquê? Porque estes dois sinais sugerem que temos um agente invasivo e, portanto, aí temos que ter algum cuidado, temos que fazer o diagnóstico, eventualmente até poderá, nestes casos, o tratamento poder passar por um antibiótico, que é uma coisa que por regra não se dá, mas enfim, nas diarreias
por agentes invasivos, poderá ter indicação. Naturalmente, que portanto, depois a gravidade e depois se são doentes idosos imunodeprimidos, portanto, que são realmente em maior risco. Portanto, neste, efetivamente, devemos pedir, enfim, naturalmente acrescentava aquilo que já falei no início, esta lista à questão das viagens, enfim, se a pessoa realmente tem uma diarreia, e sobretudo se houver mais pessoas, mais do que um elemento da família envolvido, ou se houve transmissão, se a pessoa que vem com diarreia e depois outras pessoas dentro da família, depois dessa pessoa regressar, começaram com diarreia, enfim, portanto, esta sequência epidemiológica é também um motivo para se pedir o diagnóstico bacteriológico da diarreia. Bom, então, qual é a amostra para o diagnóstico das gastroenterites? Fezes. Embora, enfim, teoricamente seja possível também analisar-se o vómito, pois naturalmente o vómito não é uma amostra tão fácil de se obter, pronto, é muito mais imprevisível e, portanto, não está habitualmente acessível, portanto, normalmente é o diagnóstico das fezes. Nós temos aqui algumas regras, elas são todas mais ou menos lógicas, devem ser colhidos no início da doença, idealmente nos primeiros 4 dias, quando a excreção bacteriana é maior, enfim, pronto, isto tem alguma lógica também, enfim, habitualmente grande parte das diarreias agudas são autolimitadas e duram poucos dias, portanto, naturalmente faz o diagnóstico logo dos primeiros, nem se costuma estar à espera mais 4 dias para fazer o diagnóstico, mas antes da tomada de qualquer antibiótico, vocês já sabem que isto é uma regra para todas as amostras microbiológicas, sempre que possível, a não ser que seja impossível, naturalmente, colhemos sempre antes de começar a antibioterapia. E normalmente uma amostra, nos casos agudos, é quase sempre suficiente, embora, enfim, como está aqui dito, tradicionalmente pediam-se 3 amostras, mas mais uma vez, portanto, em dias separados, mas mais uma vez não tem, enfim, a diarreia aguda é algo de curta duração, portanto, estamos a fazer uma colheita durante vários dias seguidos, quando vamos para as últimas, provavelmente o senhor ou a senhora já está até sem diarreia. Pronto, o resto não vou acrescentar muito mais, mas há aqui um aspecto muito importante, que é o seguinte: realmente, para exame bacteriológico, tem que ser colocada, as amostras têm que ser colocadas, portanto, as fezes, no meio de transporte. Portanto, para exame bacteriológico normal, portanto, para pesquisar as salmonelas, as shigellas, o papilobacter, tem que vir no meio de transporte. Todos já sabem que é o meio de transporte, não vamos repetir agora, portanto, mas pronto, enfim, basicamente, realmente ajuda a manter a viabilidade das bactérias durante algum tempo, isto se as fezes não forem imediatamente semeadas, claro, portanto, o exame bacteriológico vem em meio de transporte. No entanto, a pesquisa por Clostridioides difficile, que vamos depois falar à frente, como não é para, habitualmente para fazermos a cultura, é para fazermos testes imunológicos, pesquisa de antigênios, pesquisa de toxina, nós, regra geral, vem em recipiente seco, portanto, ou seja, vem sem meio de transporte. No entanto, gostaria só de deixar aqui uma pequena nota, portanto, é isto que vocês têm que saber. No entanto, é verdade que há laboratórios que utilizam meios de transporte mesmo para a pesquisa do Clostridioides difficile. E aparentemente há meios de transporte que não afetam esses resultados. Portanto, enfim, não é, estou só a dizer isto para o caso, enfim, vocês um dia estarem a trabalhar em algum local em que utilizam meio de transporte, portanto, pensarem que não é disparado, mas realmente o habitual é realmente a pesquisa no Clostridioides difficile a ser feita num recipiente seco. Não vou acrescentar nada ao que está aqui, pronto, a informação é esta, portanto é fácil de se compreender. Atenção que realmente estes dados são importantes, nós temos que ter uma ideia, portanto é perfeitamente possível que possa surgir alguma pergunta sobre esta matéria. Ora bem, neste slide nós temos uma abordagem geral do diagnóstico microbiológico, neste caso bacteriológico, das fezes, no caso de uma gastroenterite. O que está preto, portanto o que está do lado esquerdo, o MAC-CoNC, o SS, o meio de selenito, o Methacillobacter, é o que nós, regra geral, fazemos por rotina. Pronto, isto foi praticamente todos os laboratórios, enfim, se não todos, a grande maioria, é o que habitualmente faz quando nos é pedido um exame microbiológico. Não fazemos por rotina
o meio para a Yersinia, porque a Yersinia é muito pouco frequente entre nós, portanto a esmagadora maioria dos laboratórios não vai fazer, não sei que enfim, questões de investigação ou outras, mas simplesmente não faz, e a mesma coisa com o meio de TCBS e água peptonalcalina, que são utilizados para o isolamento víbreo, que também não fazemos por rotina, como já vamos perceber porquê, porque também, enfim, víbrios entre nós não existe, vibriocolo pelo menos, enfim, e o outro depois daqui a pouco já vocês vão ver também, em princípio não existe, ou pelo menos, enfim, não tem uma relevância neste momento. Portanto, convém percebermos que há estas possibilidades todas, mas aquela que é utilizada na rotina é efetivamente a que está do lado esquerdo com as letras a preto. Neste slide nós vamos ver o procedimento para a pesquisa da salmonela e da shigella. Vamos semear dois meios sólidos, portanto o meio de Macon, que vocês já conhecem do ano passado, o meio de ISS, portanto penso que vocês também conhecem. Recapitulando rapidamente, o meio de Macon, portanto, é um meio seletivo e diferencial, portanto, seletivo tem lá os sais biliares, tem violeta de cristal, e é um meio diferencial porque permite ver a resposta da lactose. Portanto, tem lactose, depois tem um indicador de pH, portanto, as colónias que ficam incolores não fermentam a lactose, as que ficam vermelhas fermentam a lactose. Ora bem, a salmonela e a shigella não fermentam a lactose. Portanto, as colónias suspeitas, no meio de Macon, que depois nós semeamos as fezes e esperamos 24 horas, são as colónias lacmentos, portanto, as colónias incolores. O meio de SS é parecido ao do Macon, é ligeiramente mais seletivo, enfim, isso é um pormenor para vocês, mas tem sais de ferro que permitem que bactérias que produzem SH2, gás sulfídrico, fiquem negras neste meio. Ora, quais são as que ficam negras? Portanto, é a salmonela. Portanto, ou seja, neste meio a salmonela vai ficar negra, portanto, às vezes com centro negro, depois incolor à volta, mas, portanto, não fica totalmente negra. As colónias de shigella vão ficar incolores, portanto, parecidas, no fundo, ao que acontece na Macon. Como é que, portanto, aparecendo estas colónias suspeitas, que são, repito, incolores no Macon e incolores ou negras no SS, o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos fazer identificação. Identificação ou bioquímica ou pelo Malditov. Aparece aqui um outro meio, que é um meio líquido, que é um meio de selenite, também muitos laboratórios utilizam este meio. O que é que este meio vai fazer? É um meio de enriquecimento, portanto, sobretudo dirigido para a salmonela, portanto, ou seja, ao mesmo tempo que nós semeamos os meios sólidos e vamos vê-los passar 24 horas, mas logo, à partida, também vamos logo semear este meio de selenito. O que é que acontece? Se as placas, se o Macon e o SS às 24 horas forem negativas, nós vamos fazer uma passagem deste meio que, entretanto, teve a enriquecer a salmonela, mas é um meio líquido, portanto, nós não conseguimos ver as colónias, vamos fazer, portanto, às 24 horas uma passagem deste meio, novamente, deste meio que é líquido, repito, para os meios sólidos Macon e SS. Claro que temos sempre que passar para meios sólidos, já sabem que não podemos fazer identificações se não tivermos colónias isoladas. Só mais enfim, aqui um pormenor, portanto, há quem em vez do meio de SS utilize um outro meio que é relativamente parecido, que é o meio de Ecto-N, pronto, enfim, como também vocês reterem este ponto. Bom, isto é um slide um pouco complexo, enfim, não é propriamente difícil, mas enfim, realmente tem aqui uma série de elementos que vocês têm que saber, são os serotipos de Escherichia coli causadores de diarreia. Vamos só recapitular uma coisa, a Escherichia coli, como espécie, é o principal habitante, enfim, anaeróbio facultativo do nosso intestino. Então, se ele é habitante do nosso intestino, porquê é que vai causar diarreia? Porque não são essas Escherichia coli que são comensais habituais da nossa flora intestinal que vão causar a diarreia. São outras que nós vamos adquirir de fora. Portanto, dentro da espécie, há tipos que têm mecanismos de patogénese que lhes vão dar a capacidade de provocar diarreia. Portanto, são essas que nós adquirimos exogenamente, portanto, por ingestão, e que vamos depois ter uma diarreia causada precisamente por esses tipos. Ora bem, os tipos clássicos são estes que estão aqui, enfim, há mais um ou dois que, enfim, mas como não estão universalmente aceitos, portanto são estes que vocês têm que saber. Isto tem alguma lógica e eu vou também dar-vos aqui depois também algumas indicações. Portanto, vocês vão ter que saber este quadro, portanto não vos consigo aqui ajudar muito, mas vou só dar aqui 2 ou 3 dicas para vocês perceberem um bocadinho melhor. Portanto,
Começando pelas Escherichia coli enterotoxigénicas, portanto as chamadas ETEC, vocês têm, portanto, é importante este aspecto, portanto, que dão uma toxina muito parecida à cólera, aliás, a sequência dela é mesmo muito parecida à cólera e, portanto, enfim, se vocês recordam da cólera, a cólera é uma diarreia aquosa, portanto, por um mecanismo bioquímico, mas que a mucosa intestinal fica inócua, portanto, é mesmo um mecanismo bioquímico, mas não deixa de ser grave, aliás, a cólera é a diarreia mais mortal, porque as pessoas morrem de desidratação rapidamente se não forem tratadas. É também o principal agente de diarreia do viajante. E porquê que isto acontece? Reparem que, se vocês olharem para a epidemiologia, diz que os humanos são o reservatório, portanto, uma transmissão fecal-oral, logo aqui nós percebemos que se é uma transmissão fecal-oral, a transmissão não é frequente em países como o nosso, porque isto implica, a transmissão fecal oral, não quer dizer que não possa acontecer entre nós, claro, pode acontecer, mas é sobretudo em locais em que o saneamento básico, os esgotos, etc., portanto, não existem e, portanto, é fácil haver contaminação entre pessoas, entre as águas que as pessoas depois vão beber ou que vão utilizar para regar, etc., e depois poder haver essa contaminação. Portanto, é mais frequente nas criancinhas de países como nós, condições socioeconómicas, não é tão frequente nos adultos. Porquê? Porque depois elas vão ganhando imunidade. Claro que, infelizmente, algumas vão falecer com estas diarreias, portanto, já vos disse que portanto, as diarreias são uma causa de mortalidade infantil importante nos países em desenvolvimento, portanto, mas graças a Deus, enfim, a esmagadora maioria, felizmente, claro que vai sobreviver e, portanto, eles vão ganhando imunidade. Portanto, não é um agente de diarreia frequente no adulto nesses países. Mas depois é para o viajante. Portanto, o viajante, adulto ou não, mas adulto, por exemplo, que vai a um país desses, apanha essa bactéria pela primeira vez. Portanto, nós, apesar de sermos adultos, nunca tivemos imunidade para aí e, portanto, vamos ter uma diarreia. Se vocês olharem para aqui, reparem que para a epidemiologia, portanto, o resto dos outros não vou dizer mais nada, é o que está aqui, é mais ou menos lógico. Sobre as enteroagregativas não se sabe muito da epidemiologia. As enteroinvasivas, portanto, também transmissão fecal-oral, as enteropatogénicas também. O que significa que, portanto, é mais ou menos a mesma conversa que falámos há pouco. Portanto, ou seja, se assim é, se é uma transmissão fecal-oral, quem é que é mais atingido? As crianças nesses países e também, enfim, em termos de diarreia do viajante, as enteroinvasivas também são importantes. Por acaso, as enteropatogénicas não estão tão ligadas, por motivos, enfim, pelo menos que eu desconheço, se calhar até já está estudado, não estão tão ligadas à diarreia do viajante. Mas no meio daqui aparecem umas, que são as Escherichia coli produtoras de toxina, que são diferentes. Porque reparem que o principal reservatório não são os humanos, portanto a transmissão fecal-oral não acontece, ou raramente acontece, e estão sobretudo ligadas a ruminantes, nomeadamente ao gado bovino. Ora, isto altera completamente a epidemiologia. Porquê? Porque significa que assim já é detectado em todos os países, mesmo, até é mais nos países industrializados. Aliás, deixem-me dizer que estas bactérias ficaram já há muitos anos conhecidas, estarão ligadas aos hambúrgueres, portanto, lá está, gado bovino, hambúrguer, portanto, aqueles aproveitamento de bocados de carne de vários animais, mas hoje em dia está muito para além, acontecem muitas outras situações sem ser os hambúrgueres, mas portanto este aspecto diferente, portanto como não tem uma transmissão fecal-oral, mas está ligada a uma zoonose, portanto até quem nos países até que se consome mais carne, que há maior probabilidade de se adquirir esta infecção. As salmonelas são também bactérias muito importantes. Há uma espécie patogénica, como vocês podem ver aqui, é entérica com a subespécie entérica. Pronto, e é isto que nós temos para já que saber. Agora, depois temos os serotipos. E os serotipos, como vocês podem ver aqui, enquanto a espécie, o nome de género e de espécie, portanto, salmonella que é género, entérica que é espécie, está em itálico, o serotipo Tifimurium, por exemplo, ou Tifi, ou Entritidis, como não é nome de espécie, não fica itálico. Pronto, portanto, vocês não estranhem se virem um resultado de um laboratório qualquer, dizer assim, Salmonella tifimurium. O Salmonella está em itálico, o tifimurium não está. E vocês vão dizer, isto é um disparate, porque nos aprendemos que a espécie, o nome da espécie está sempre, começa por minúscula e está em itálico. Mas tifimurium, efetivamente, não é nome de espécie. Portanto, quando vocês virem Salmonella tifimurium, na verdade,
o que seria correto era estar escrito Salmonella entérica, serotipo tifimurium. Muitas vezes, para abreviar, enfim, os laboratórios metem Salmonella tifimurium e, portanto, a primeira parte em itálica, a segunda sem ser itálica. O esquema de Kaufmann-White é só para vocês ficarem com uma ideia que era um esquema muito utilizado, ainda hoje é utilizado, mas basicamente significa em separar, distinguir os diferentes serotipos, que já vai em milhares, como vocês podem ver, mais de 2500, enfim, já nem sei exatamente qual será o número correto neste momento, estão sempre a ser descobertas novas salmonelas. E, portanto, ele vai distinguir consoante os diferentes antigénios O, portanto, os tais somáticos, portanto, da parede, e os antigénios H, que são os tais flagelares. Portanto, basta isto que nós queremos que vocês fiquem com esta. Relativamente à Shigella, vocês têm que saber o que está aqui no slide, aliás, isto é uma revisão do que já deram o ano passado, portanto, é esta a matéria que vocês têm, neste momento, que saber. Também relativamente à Yersinia é uma revisão, portanto a espécie causadora gastroenterite é a Yersinia enterocolítica, é rara, bastante rara entre nós, portanto é mais para países com temperaturas mais baixas e para além do quadro de enterocolite, enfim, que se pode ser idêntico a outras gastroenterites, tem um quadro característico que é o chamada linfadenite mesentérica, que é um quadro pseudoapendicular, portanto faz lembrar uma apendicite. Relativamente ao gene víbrio, temos algumas espécies importantes em patologia humana. As duas mais importantes é o víbrio cólera, que causa a cólera, e o víbrio para hemolíticos. A víbrio cólera já terá sido falado no ano passado, é um agente de diarreia gravíssima, portanto, que é a cólera, portanto, que é uma diarreia com mortalidade elevada, já falámos nisso, portanto, não é um agente invasivo, mas provoca um desequilíbrio hidroeletrolítico, leva a uma diarreia aquosa que pode matar a pessoa em desidratação em poucas horas ou poucos dias, e que tem a distribuição geográfica que vocês veem aqui e que têm que saber. Portanto, como vocês podem ver, não há cólera autóctone na Europa, nem na América do Norte, portanto, é sobretudo, portanto, países com menores condições de higiene, nomeadamente em África, Sudeste Asiático e América Central. O víbrio para hemolíticos existe sobretudo nos estuários dos rios, porque ele dá-se melhor, portanto, em zonas de combinação de água doce com água salgada, e também, além de serem nos estuários, também com temperaturas de água mais elevada, portanto, ou seja, enfim, superior a 15 graus, enfim, isto para dizer, portanto, que não é, nomeadamente, muito a norte ou muito a sul, onde se apanham águas mais frias. A sua principal característica é estar ligada realmente ao consumo de mariscos, sobretudo das ostras. Foi sempre descrito no início muito ligado, portanto, no Oriente, portanto, Japão e outros países do Oriente, mas sabe-se que pode existir e que existe em todos os continentes e que inclusivamente até na Europa e mais ainda já foram descritos, portanto, surtos na Galiza, portanto, bem perto de nós. Portanto, enfim, a ideia de muitos especialistas, enfim, uma ideia que eu sigo, embora nunca trabalhei diretamente com o víbrio para hemolíticos, mas provavelmente se pesquisarmos nos estuários de alguns dos nossos rios, provavelmente também se vai apanhar. Portanto, se procurarmos, provavelmente também se vai apanhar e, se calhar, algumas gastroenterites que nós não encontramos agente e não há, portanto, um agente identificado, provavelmente serão causadas por este agente. O Campylobacter é um agente frequente de diarreia e gastroenterite em geral entre nós. Tem várias espécies, vocês estão a ver aqui as espécies mais importantes patogénicas para o homem. O Jejuni e o Campylobacter coli são realmente as duas mais frequentes. Tem umas características que a fazem distinguir face com alguma facilidade das outras bactérias. Portanto, são bacilos gram-negativo, finos, encurvados, muitas vezes como vocês veem, portanto, o aspecto portanto, tem saca-rolhas, em vírgula, não são fermentativos e têm depois uma característica importante, eles só crescem em microaerofilia.
portanto, que é uma atmosfera com uma pequeníssima quantidade de oxigênio. Portanto, não é microaerofilia, portanto, não é aerobiose, obviamente, portanto, tem menos oxigênio que a aerobiose normal, mas também não é a ausência de oxigênio, portanto, não é a anaerobiose, porque aí também não cresce. Mas tem uma bactéria que não é muito fácil de crescer no laboratório, embora, enfim, depois com um pouco de treino se consiga uma maior ou menor facilidade, mas a atmosfera, nomeadamente, tem que ser muito bem controlada, senão ela não cresce mesmo. E tem uma característica importante, ela tolera bem temperaturas mais elevadas, até 42 graus. Isto é uma característica importante porque muitas das bactérias, aliás a grande maioria, a esmagadora maioria das bactérias patogénicas para o homem, não crescem nestas temperaturas mais elevadas e, portanto, podemos pôr, quando estamos a fazer o diagnóstico, podemos pôr as placas a esta temperatura, se tivermos uma estufa com esta temperatura, que no fundo vai ajudar a ficar um meio mais seletivo, porque realmente, como eu vos digo, a esmagadora maioria das bactérias não vão crescer a esta temperatura. São, as infecções por Campylobacter são zoonoses, portanto, sobretudo ligadas às aves de capoeira. Portanto, esta, enfim, a via tradicional, enfim, acreditamos que ainda continua a ser mais frequente, mas não é a única. Pode ver, como vocês também podem ver aqui, também pode ser transmitida por leite não pasteurizado, água contaminada. Tem uma distribuição mundial, portanto, realmente, mas, efetivamente, por ser uma zoonose, acaba por estar e não ter a sua transmissão fecal-oral, por não ter essa transmissão fecal-oral, portanto acontece a mesma coisa que já vos expliquei também noutra ocasião, que acaba por ser mais frequente nos países mais desenvolvidos do que propriamente os não desenvolvidos. Nesses, os menos desenvolvidos, como vocês já sabem, tem a transmissão fecal-oral, a principal via de transmissão dos agentes causadores de gastroenterite. Tem aqui um resumo, portanto não vou acrescentar muito ao quadro que está aqui. Portanto, vocês têm que saber quais são as principais manifestações clínicas ligadas às principais espécies de Campylobacter. Lembrando que realmente chamá-lo de gastroenterite, e portanto o Junior coli é que são sobretudo estes, enfim, o Psoriasis também, mas sobretudo os Junior coli causadores de gastroenterite, mas depois podem ter outras complicações, como vocês veem aqui, e que vos poderá ser perguntado. Então, como é que se faz o diagnóstico laboratorial? Vamos semear as fezes em meios que são habitualmente com antibióticos, portanto meios seletivos com antibióticos que permitem o crescimento do Campylobacter. São normalmente meios ricos, muitos deles com sangue, por exemplo aqui o meio de Campyloselle, o Schloss Campyloselle é um exemplo, mas não é o único. Portanto, são meios relativamente ricos e com antibióticos para tornar seletivo. Vamos tornar mais seletivo colocando a 42 graus, portanto, pelos motivos que já há pouco falamos. É uma bactéria e atmosfera de, portanto, microaerofilia. Crescem umas colónias que depois vamos ver que são catalase positivas, oxidase positiva, e depois vamos ver a morfologia, portanto, que é aquela morfologia característica, portanto, tem vírgula ou saca-rolhas, como eu vos disse. Um pormenor, esta morfologia vê-se até às 48 horas. Se fizermos um grama a partir do terceiro, quarto dia, rapidamente começamos a deixar de ver estas formas e vemos umas formas cocoides, que, pronto, enfim, umas formas degenerativas. Vamos depois fazer a identificação pelo MALDI-TOF, também se pode fazer bioquímica, eventualmente também é possível fazer, aliás, como se fazia antigamente. Tal como a esmagadora maioria das gastroenterites, o que temos que fazer é fazer uma reposição hidroeletrolítica. Isso é que é fundamental. Normalmente são infecções autolimitadas e, portanto, não vamos dar antibiótico. No entanto, na gastroenterite grave, enfim, se começa a aparecer sangue, febre, portanto, pelo receio de invasão e de poder até dar uma bacteriémia, nesses casos, então, pode-se dar antibióticos, são normalmente os macrólides, enfim, a eritromicina praticamente já não se utiliza, mas como, por exemplo, a azitromicina. Vamos agora ao diagnóstico da infecção por Clostridioides difficile. O diagnóstico é um pouco diferente das outras gastroenterites. E porquê? Porque nós começamos o diagnóstico fazendo a pesquisa do antigênio, como vocês estão a ver aqui, o antigênio GDH, portanto, a glutamato desidrogenase, que é um enzima presente em todos os Clostridioides difficile, independentemente de eles produzirem toxina ou não.
portanto, como vocês depois vão ler no material de apoio, há clostridioides difficile que não produzem toxina e, portanto, fazem parte da nossa flora, não têm problemas nenhums, e há outros que produzem toxina. Portanto, a GDH está presente em todos eles, com ou sem toxina. Então, como é que nós vamos diferenciar, portanto, as estirpes que produzem toxina, que são, no fundo, aquelas que podem causar uma diarreia grave, porque esta diarreia, muito por vezes, é bastante grave, convém relembrar que é a diarreia que mais mata entre nós, é precisamente a diarreia por Clostridioides difficile. Então, vamos fazer um teste para a pesquisa da toxina A e B, normalmente é para as duas. Estes testes são normalmente feitos em paralelo, ou seja, aquilo que a maior parte dos laboratórios utilizam, portanto, são testes conjuntos em que pesquisam os dois parâmetros, ou seja, pesquisamos, portanto, normalmente são testes de cromatografia, portanto, vocês já sabem o que são aqueles testes que fazem lembrar, os testes de antígeno gás, não fazem lembrar, são testes parecidos àqueles da Covid, portanto, aquelas cassetezinhas, e, portanto, têm ali a pesquisa da GDH e a pesquisa da toxina. Ora bem, isto é feito, demora 15 minutos, tal como qualquer teste de monocromatografia, portanto é extremamente prático, pode ser utilizado 24 sobre 24 horas, 7 dias da semana, nos laboratórios, nomeadamente hospitalares. Se os dois forem negativos, o assunto está resolvido, portanto o doente não tem uma diarreia, portanto uma infecção por Clostridioides difficile. Se os dois são positivos, portanto ele tem a GDH e tem a toxina, o assunto também está arrumado. Portanto, o doente é positivo e, portanto, vocês, como médicos, irão depois um dia tratar, porque esta infecção tem que ser tratada. É curioso que é das poucas que os antibióticos podem contribuir para o seu aparecimento, mas, efetivamente, ela depois tem que ser tratada com antibióticos específicos, depois vocês também leiam no material de apoio. Mas o que é que acontece se a GDH é positiva e a toxina é negativa? Duas hipóteses. Ou estamos perante uma estirpe não toxigénica, pronto, e está tudo bem, mas infelizmente há aqui um pequeno problema. É que a sensibilidade do teste da toxina não é muito boa. É boa, mas não é muito boa. Ou seja, nós podemos ter um falso negativo aqui. E, portanto, a possibilidade de nós podermos estar perante uma estirpe toxigénica que tem um falso negativo para a toxina existe. Então, como é que nós vamos fazer? O que é que habitualmente se faz? Vai-se fazer um teste de biologia molecular, uma PCR, portanto, aqui o NAT, portanto, teste de ácidos, amplificação de ácidos nucleicos, e é isso que nós vamos fazer. Se a PCR, que é um teste bastante sensível, mas vejam que a PCR é um teste bastante sensível, vai pesquisar, portanto, a zona genética que codifica a toxina. Portanto, se for negativa, o assunto está resolvido. Ou seja, então podemos dizer, não, este senhor ou esta senhora efetivamente é portador no Clostridioides difficile, não produtor de toxina, portanto não pode estar a causar diarreia nenhuma. Se é positivo, portanto, é como vocês veem aqui, há duas possibilidades. Claro que pode ser, muito provavelmente, é o causador, portanto, ou seja, temos GDH positiva, tem a potencialidade genética, o teste a PCR diz que tem a potencialidade genética, mas a toxina, como vos disse, foi negativa. Portanto, pode efetivamente ser uma estirpe com a capacidade genética de produzir toxina, mas não estar a produzir toxina e não estar a causar diarreia. Ou então, é aquela outra hipótese que é, ok, a toxina foi negativa porque o teste é menos sensível, mas realmente, lá está, ele tem a capacidade genética e está a produzir toxina só por qualquer motivo. Enfim, tivemos um falso negativo para a toxina. Portanto, ou seja, quando a PCR vem positiva, portanto, quando ela vem negativa, como vos digo, pronto, o assunto está arrumado, é negativo. Quando vem positiva, portanto, há este dilema que o clínico vai ter que resolver, porque, portanto, pode ser efetivamente uma diarreia por Clostridioides difficile, como eu vos disse, poderá ser uma estirpe que, sim senhor, tem a capacidade genética para produzir a toxina, mas naquele momento não estava a produzir. Nós não temos neste momento maneira de distinguir uma coisa da outra, portanto é uma avaliação clínica. Deixem-me dizer que normalmente os clínicos, perante esta situação, costumam tratar e considerar que é positivo, por uma razão lógica. Se eles mandaram fezes, se fizemos uma colheita e vocês já aprenderam que para o Clostridioides difficile, aliás, como para qualquer diarreia,
Só quando a pessoa tem diarreia é que vai mandar a amostra. Portanto, se o doente tem uma diarreia, se detectarmos um clostridioides difícil com a capacidade genética de produzir, claro que a probabilidade maior é efetivamente a diarreia ser causada por esse clostridioides. E, portanto, normalmente é assumido como um teste positivo, mas efetivamente não temos a certeza absoluta. Ora, então, e agora para terminar, vamos ver uma outra abordagem para o diagnóstico da infecção por clostridioides difícil. Esta abordagem é muito usada sobretudo nos Estados Unidos, enfim, na Europa não tanto, mas pronto, mas é outra possibilidade, que é, em vez de começarmos pela GDH e a toxina e depois, nos casos como eu vos falei, GDH positivo, toxina negativa, fazer-se a PCR, eles começam logo pela PCR. Pronto, um teste muito sensível. Porquê? Porque se o teste for negativo, portanto, significa que o doente, e como relembro que a PCR é bastante sensível, portanto, significa que aquele doente não tem um clostridioides difícil e produtor de toxina, porque nem sequer tem o gene para a produção da toxina. Portanto, um teste de biologia molecular nato, uma PCR negativa, o assunto morre ali. Pronto, acabou. Portanto, não há infecção. Mesmo que a pessoa possa ser portadora de um clostridioides difícil, ele não pode ser produtor de toxina porque nem sequer tem o DNA que permite a produção da toxina. Se ele for positivo, bom, voltamos àquele problema que falámos lá atrás. Portanto, agora, por isso é que isto chama-se às vezes o algoritmo reverso, ou seja, vai-se fazer então agora a toxina, efetivamente, enfim, aqui a GDH acaba por não ter muito papel, porque, enfim, se a PCR é positiva, portanto, o clostridioides difícil está lá, portanto, a GDH aqui não tem grande papel, portanto, aqui só tem sentido, efetivamente, pesquisar-se a toxina. Se a toxina é positiva, claro, o assunto está resolvido, é positivo, pronto, é aquilo que nós falámos há pouco, portanto, tem a capacidade genética, tem a produção de toxina, portanto, é uma tipo produtora de toxina, portanto, se o doente tem diarreia, muito provavelmente será então o agente, o assunto fica resolvido. Se é negativo, se a toxina é negativa, caímos naquele dilema que falámos há pouco, não vou repetir, portanto, recapitulando, temos uma PCR positiva, temos uma toxina negativa. Será que o que é que isto é? Será aquela situação que falamos há pouco? Portanto, poderá ser um falso negativo da toxina e, portanto, mas realmente esse tipo estar a causar a diarreia? Ou é aqueles casos que falámos também que tem a PCR positiva, tem a capacidade genética, mas efetivamente não está a produzir? Portanto, não conseguimos ir mais além, portanto, como eu vos disse há pouco, é uma decisão clínica, a maior parte irá tratar, mas é uma decisão clínica.